Que bolo que vai afundar no meio? Normalmente, né? Quais são os tipos de bolo que vão afundar no meio? Bolos densos e bolos muito líquidos. Então, assim, massa densa demais, como uma massa de bolo amanteigada, e um bolo líquido demais, como, por exemplo, um Devil's Cake que eu ensino em um dos meus cursos. Então, se eu tenho esses dois fatores, normalmente esse bolo pode afundar no meio, né? Normalmente, por quê? Essa forma minha tem 10 centímetros de altura. E aí, eu peguei a receita total do meu bolo e ela vai me render duas formas, essa receita, para eu fazer um bolo alto. Então, assim, eu vou dividir nessa forma e em outra forma a minha receita. E aí, eu vou ter um bolo alto que vai me render 2 camadas de massa. E aí, eu coloco esse bolo no forno. Se esse bolo é uma massa muito densa ou muito líquida, ela precisa de um trabalho muito maior do forno para fazer essa massa crescer uniformemente. Se esse forno não tem potência, ele não é tão regulado, o calor dele não é tão correto para circular todo o calor de dentro para fora do bolo, ele só vai assar fora e dentro vai ficar cru. E aí o que vai acontecer? Como o forno não tem potência suficiente para assar essa massa de bolo que está alta demais, vai afundar porque ficou cru no meio. Então, essa questão de afundar o bolo no meio, normalmente é porque o forno não dá conta de assar essa massa alta demais. De bolos muito densos ou bolos muito líquidos. O truquezinho que eu uso e que dá certo aqui para mim é: passou um pouquinho mais da metade da cocção do meu bolo dentro do forno, então, sei lá, meu bolo assa em 50 minutos. Eu tô em 30 minutos, eu vou lá, abro meu forno bem levemente, bem rapidinho, pego uma outra assadeira e tampo esse bolo. Eu faço mesmo essa questão de tampar. Pode até ser um pedaço de papel alumínio, se você não tiver uma tampa de panela, o que você tiver acesso, tá? O que vai acontecer? Esse forno que não tem calor suficiente para chegar lá no meio, a hora que eu tampo essa massa, eu consigo conservar o calor que está aqui dentro e fazer o meu bolo que não está assando no meio, assar no meio e não cair, tá? O que acontece quando o bolo afunda é isso, o bolo está cru, não está chegando calor suficiente lá no meio do meu bolo.